Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje capítulo 3, Mishnah 5. O Rabi Hanina ben Hachinai diz: aquele que não dorme de noite ou que anda sozinho pelo caminho e dedica seu coração à futilidade, compromete sua alma. O Rabi Hanina viveu durante a ocupação romana da Judéia, quando o estudo da Torá foi proibido sob pena de morte. E assim este sábio insinua que, se as pessoas não estudarem a Torá à luz do dia, isto é compreensível em tempos de perigo e morte como estes. Mas, se você estiver acordado à noite, quando o mundo está adormecido ou sozinho no caminho onde ninguém possa vê-lo, e mesmo assim não estudar a Torá, então você é culpado e comprometerá sua alma, pois ao deixar de aproveitar uma oportunidade de estudar a Torá, está prejudicando mortalmente o seu caráter. Aplicada aos tempos de hoje, esta é uma advertência contra as nossas desculpas esfarrapadas em circunstâncias onde elas não se aplicam. Algumas pessoas alegam que não podem se devotar à Torá porque há muita perturbação e motivos para a distração em casa. Mas, se você estiver acordado à noite quando todos dormem e reina a calma e assiste a um programa de TV sem conteúdo em vez de estudar a Torá, que desculpa você tem? No nível mais simples, o Rabi Hanina procura indubitavelmente enfatizar a natureza protetora da Torá. O Talmud declara: aqueles que têm a missão de realizar uma mitzvah não são passíveis de serem prejudicados. Esse ditado é a base para o costume de converter um amigo que vai sair de viagem em emissário da caridade em teu nome quando chegar ao seu destino. Ele se converterá, então, em mensageiro de uma mitzvah e, como correio do Todo-Poderoso, terá direito à proteção celestial do Eterno. Deduz-se, então, que se uma pessoa enfrentar uma situação de perigo quando estiver sozinha à noite, ou viajando por um caminho isolado e se recusar a encouraçar-se com a proteção da Torá, atrai sobre si um dano mortal. E ela mesma é responsável por qualquer prejuízo que sua atitude possa lhe causar. No Talmud, dois sábios divergem quanto ao propósito adequado da noite, mas ambos concordam que ela é de vital importância. Um diz que a noite foi feita para se dormir, enquanto o outro sustenta que foi concedido para se dedicar ao estudo. Obviamente, há muito a dizer sobre cada ponto de vista. Ninguém questionará a necessidade de um sono reparador que rejuvenesce o corpo e a alma. A pessoa comum necessita cerca de 8 horas de sono para funcionar eficientemente. Os sábios descrevem o sono como uns 60 avos da morte, um pequeno gozo antecipado do descanso total eterno e bem-aventurado. Alguém fez a seguinte analogia: o sono corresponde aos juros que temos de pagar sobre um empréstimo conhecido como vida. Quanto mais regularmente pagamos os juros, mais distante será a data da quitação da dívida. Mas, se uma pessoa usasse uma pequena parte da noite ou do dia para o sono necessário e investisse a serenidade e paz das horas de escuridão no estudo meditativo e profundo, ela seria certamente digna de elogio. Houve grandes sábios que se treinaram para dormir poucas horas a fim de poderem dedicar o máximo de tempo ao estudo da Torá. Que dizer, porém, do homem que não passa a noite dormindo ou estudando, mas se dedica a assuntos ociosos e sem valor, tais como jogar cartas, ao roubar horas necessárias ao sono necessário para levar uma vida dissoluta, extravagante e efetuar atividades sem sentidos e com desperdício de tempo, esta pessoa está se expondo deliberadamente a um perigo. Conforme o dito popular, está levando uma vida desregrada. Ela certamente é responsável por qualquer dano que daí resultar. Na linguagem metafórica, a noite sempre simbolizou ignorância. A escuridão desprovida da luz do conhecimento, no marco deste simbolismo, a Mishnah quer dizer: se você estiver acordado
e consciente num mundo de escuridão, enquanto os demais estão submersos no sono inconsciente, e só você percebe o mal e se dá conta do que é errado, então é seu dever estudar a Torá com esforço redobrado para difundir seu conhecimento amplamente. Se ignorar a oportunidade e descuidar da sua obrigação, você carrega a culpa de todos, pois é um dos poucos que se dão conta dos perigos e necessidades da sua época. O povo judeu esteve frequentemente nesta situação. No mundo pagão, o judeu manteve erguido o estandarte do monoteísmo, proclamou à custa da própria vida que existe um só Deus. No obscurantismo da Idade Média, o judeu manteve acesos os faróis da instrução e da moralidade, ainda que significassem pogroms, exílio, inquisição e mortes. O judeu, como personagem histórico, trilhou um caminho solitário, enquanto os demais seguiam pelo caminho fácil, pela via expressa da cultura dominante. O judeu percorria sozinho a estrada da Torá, do Shabat, da Kashrut e da pureza familiar. Nosso destino como povo, com uma herança bíblica e como minoria estrangeira, nos impôs sempre a tarefa de transitar pelo caminho solitário e, consequentemente, estar desperto enquanto todos dormem foi sempre para nós uma necessidade. Cada geração do povo judeu tem o dever de renovar o cumprimento e o desempenho de seu papel histórico com significado e conteúdo, mantendo-se viva e reabastecendo-se com a Torá e a reverência ao Eterno. Nas nossas orações de Shacharit, pela manhã, dizemos: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo, servi, inteligência para distinguir o dia da noite. Alguns interpretam a palavra servi como coração e a usam para se referir à comunidade judaica, ao coração do mundo. Estamos agradecidos ao Todo-Poderoso por ter concedido ao povo de Israel o discernimento necessário para distinguir entre o dia e a noite do mundo e atuar como farol para toda a humanidade quando a escuridão a inunda. Israel é o barômetro da condição moral da humanidade. Se você quiser averiguar como era a qualidade moral de uma sociedade em determinado período, pesquise como os judeus eram tratados. Quando um país entra num período de obscurantismo em sua história política e cultural, o judeu se converte no alvo principal e especial da perseguição. E isto o remete às suas raízes históricas, a Deus e à sua Torá. Capítulo 3, Mishnah 6. O Rabi Nehunia ben Akaná diz: quem se coloca sob o jugo da Torá, alivia-se do jugo das autoridades terrenas e das questões materiais, mas quem repele o jugo da Torá terá imposto sobre si o jugo das autoridades terrenas e das questões materiais. Nas Mishnayot anteriores, 2 caminhos básicos foram indicados para se afastar do pecado. O primeiro é a abordagem de Akaviá ben Maalalel, instando-nos a refletir acerca da mortalidade do ser humano. Este pode ser denominado de Derer Eretz, caminho da terra, e analisa a passagem de todo o gênero humano pela terra. O segundo, do Rabi Haniná, destaca a influência restritiva da sociedade organizada e as sanções que todo governo aplica para controlar a conduta humana. Isto representa o enfoque de Ol Malhut, jugo das autoridades terrenas. Nesta Mishnah, o Rabi Nehunia ben Akaná deseja nos fazer lembrar que se uma pessoa aceita a autoridade da Torá e o jugo de suas obrigações, não necessitará do Derer Eretz, nem do Ol Malhut, para se manter no caminho correto. Neste sentido, Derer Eretz pode ser traduzido também pelo seu significado usual, moral ou ética convencional. Toda sociedade tem um código social que estabelece o que é correto e o que não é, o bom e o mal. Mas, se estes conceitos estiverem baseados somente em concepções utilitárias ou hedonistas, no que é útil ou prazeroso, não terão poder de motivação suficiente para evocar e impor aceitação. Por outro lado, quando o homem se compromete com a Torá, ele se sujeita a um imperativo transcendental, cujo poder vai além da vontade humana, pois a Torá é a ordem do Rei do Universo. A tradição nos ensina
que existem 3 antídotos contra uma inclinação indócil para o mal. Recitar o Shema, a prece Escuta Israel, o que faz com que aceitemos o jugo do reino dos céus, pensar sobre o dia da morte, que conduz ao Derer Eretz, um comportamento ético e sóbrio, e finalmente existe o estudo da Torá. Este é o argumento do Rabi Nehuniah: se você aceitar o remédio mais forte, o jugo da Torá, não precisará dos outros 2. Do modo como esta Mishnah é geralmente entendida, Ol Malchut significa o domínio opressivo do governo, enquanto Derer Eretz significa o fardo das preocupações mundanas. Neste sentido, a presente Mishnah nos ensina que, uma vez que uma pessoa aceite o compromisso de estudar e cumprir os preceitos da Torá, esta o protegerá da perseguição e a afastará dos muitos problemas sociais e econômicos que acossam todos os homens, pois aceitar o jugo da Torá implica em depositar toda a fé e confiança no Todo-Poderoso. Como consequência, Deus se compromete a honrar esta fé e esta confiança. Em Provérbios, lemos: como as correntes de água, assim é o coração de um rei na mão do Eterno. Ele o inclina para onde quiser. Isso ensina que, no final das contas, é Deus quem guia os assuntos dos reis e governos, ainda que eles pareçam refletir somente poder e caprichos humanos. Portanto, deposite sua confiança somente em Deus. O salmista nos exorta: deita teu fardo sobre o Eterno, que ele te sustentará, referindo-se às dificuldades econômicas e aos problemas inevitáveis gerados pelo ato de buscar o sustento. Também para estes problemas espinhosos, o juiz supremo é Deus, e você faria bem em elevar os olhos para o céu e pedir a sua ajuda. O homem que se alia com Deus e sua Torá pode esperar a ajuda e a assistência necessárias para sobrepujar o jugo de uma opressão maligna e a carga proveniente de problemas econômicos. O Hafetz Haim usou uma bela parábola para explicar por que é de bom senso entregar seu fardo ao Eterno. Um homem caminhava pela estrada carregando um pesado fardo sobre o ombro. Um amigo passou com uma carroça e lhe ofereceu carona, o que foi aceito com satisfação. Sentado ao lado do cocheiro, o passageiro continuou com o embrulho sobre o ombro. Intrigado, o cocheiro perguntou por que não pousava a carga na carroça. O passageiro retrucou: já não basta você me carregar? Ainda teria que carregar também meu embrulho? Ninguém, em seu juízo normal, questionaria que a Terra nos carrega. À medida que viaja no espaço, sabemos que ela é redonda e tem um movimento de rotação. Entretanto, não estranhamos que não sejamos jogados ao espaço em virtude deste movimento, pois conhecemos a lei da gravidade. Nos domínios da psique e do espírito também existe uma lei da gravidade. Nela o Todo-Poderoso é a rocha de nossas vidas, como o chamamos quando recitamos a oração Shemone Esre ou Amidá. Ele é firme e confiável, pois foi quem criou a terra e a gravidade. O Todo-Poderoso, de fato, nos carrega em cada minuto das nossas vidas. Ele nos fornece o ar que respiramos e a água que bebemos e, acima de tudo, Ele nos deu nossa própria existência neste extraordinário mundo em que vivemos. Quão estranho é o fato de não duvidarmos de sua criação e provisão, até das nossas vidas. Mas não conseguimos deixar com ele nossa pequena trouxa de problemas. Esta é a moral da parábola do Hafetz Haim. Ó aflito ser humano, se a carruagem divina te conduz, ela também levará teu fardo. Confia teus problemas ao Todo-Poderoso, aceita o fardo da Torá em seu lugar e ele o alimentará e protegerá. De alguma forma, consta das normas da nossa sociedade o conceito de que quem aceita formalmente o jugo da Torá deve ficar livre do jugo do governo e da preocupação mundana. Por exemplo, um ministro religioso está isento do treinamento militar obrigatório e, em geral, recebe descontos nas lojas e passagens, e não precisa seguir os horários de visita nos hospitais. Parece haver um certo reconhecimento de que a pessoa que aceita o jugo da Torá deva receber privilégios em certas áreas.
Na verdade, apesar de a vida da Torá constituir indubitavelmente um jugo e uma questão de obrigação e responsabilidade, no fim das contas emerge como uma existência satisfatória e tranquila, e em certo sentido mais fácil, pois é mais simples servir a um só amo do que a 2 ou 3. Se você competir pelo êxito no mundo dos negócios, por reconhecimento e status no mundo social e poder no mundo da política, estará servindo a 3 amos tirânicos e suportando 3 pesados jugos. Lembra da bênção de Jacó a Issachar antes de sua morte? Issachar, burro de forte ossadura, deitado entre as fronteiras, e viu que Menuhá, o descanso, era bom, e que a Aretz, a terra, era deleitosa, e sujeitou o seu ombro à carga, servindo o contributo. Issachar, o homem da Torá, examinou bem as alternativas, viu a vida de Menuhá, descanso e relaxamento, olhou a terra, a vida de Derech Eretz, nadando no caudal da corrente social. Mas logo percebeu que para este tipo de vida deve-se realmente pôr a carga sobre os ombros e suportar 2 jugos. É muito melhor ficar servindo o contributo, aceitar o jugo da Torá e servir apenas um mestre, o Supremo Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja. Para ser realista, no entanto, mesmo aqueles que se dedicam à Torá vivem sob algum governo e devem seguir as regras convencionais de comportamento humano. Talvez então a ênfase na segunda metade de nossa vida, de nossa Mishnah, deva ser posta na palavra jugo. Há individualistas que caçoam das restrições impostas pela sociedade para o bem comum. Para eles, o governo é verdadeiramente um jugo restritivo e irritante. Há também personagens vulgares e grotescos, bastante animais em seu temperamento, para quem o comportamento civilizado e as exigências de Derech Eretz são como um jugo esmagador. Contudo, para o homem da Torá, já socializado pelas tradições da vida religiosa judaica e humanizado por suas mitzvot, nenhuma das pressões, seja da sociedade, seja da Derech Eretz, constituem um jugo. Ele está feliz por viver em conformidade com as leis do Estado e não acha nada inquietantes as regras normais de comportamento social. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!